Mais um dia com chuva no nordeste do país, um alívio para a seca na região. Em uma semana pode chover o volume de água esperado para todo o mês de janeiro, entre Bahia e Maranhão, inclusive na região do reservatório de Sobradinho. Também há riscos de temporais a qualquer momento sobre o centro-oeste e partes de Minas Gerais. As pancadas são mais isoladas na região sul, em São Paulo, e na região norte. Faz sol no Rio Grande do Sul, em Roraima e entre Espírito Santo e Rio de Janeiro. À tarde, calor de 38 graus na capital fluminense. Em Natal, a máxima é de 30 graus. Em Campo Grande, tempo abafado e temporais. A máxima é de 29 graus. Em Teresina, faz 36. Em Rio Branco, 34. Em Salvador, chove a qualquer hora. E a máxima é de 29 graus. O mistério das crianças prodígio, elas têm habilidades muito acima da média. E os perigos dos fios de alta tensão são destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Na semana em que o Brasil acompanhou o drama de uma família atingida por um cabo de alta tensão, o Domingo Espetacular investiga como está a fiação elétrica nas maiores cidades do país. Especialistas ajudam a identificar o perigo sobre as nossas cabeças. Se o pedestre passar e levantar a mão, hoje ele está em contato com esse fio. O que fazer para prevenir acidentes e aumentar as chances de escapar com vida de um dente? E você vai ver também um pássaro que parece história de mentiroso. Ele não tem asas, tem faro de cachorro e nome de fruta. Acredite, esse bicho existe no mundo real. Você vai saber por que perder peso junto com a cara metade é mais fácil. Será que é possível emagrecer se o companheiro não segue o regime? O chefe de cozinha de Gisele Bündchen revela o que ela e o marido Tom Brady botam na mesa. Eles descobriram ainda crianças que tinham talento de fazer inveja a qualquer adulto. Conheça os meninos prodígios na música, na medicina e na matemática. Será que a ciência explica esses pequenos gênios? Você não pode perder. O nosso encontro é domingo. Depois da Hora do Faro. Até lá. Você vai ver a seguir, a França lembra um ano do atentado ao jornal Charlie Hebdo. E ainda hoje, na série especial, fomos até Paris conhecer a famosa baguete. Estamos de volta para você saber que um atentado em Sliten, no norte da Líbia, deixou pelo menos 47 mortos. Um caminhão-bomba explodiu na frente de um centro de treinamento da polícia. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Nenhum grupo assumiu a autoria, mas desde a morte do ditador Muammar Gaddafi em 2011, cresceu a presença de militantes islâmicos na Líbia. Atualmente, forças rivais disputam o controle do país. A França passa por mais um susto no dia do aniversário de um ano do ataque à revista Charlie Hebdo. Um homem foi morto ao tentar invadir uma delegacia em Paris. O agressor estava com uma faca e um cinto com explosivos. Só depois a polícia descobriu que eles eram falsos. O suspeito tinha um papel com a bandeira do Estado Islâmico e, segundo testemunhas, gritava "Alá é grande". O ataque aconteceu pouco depois do discurso do presidente François Hollande em memória ao atentado no ano passado na sede da revista Charlie Hebdo. Na Praça da República, parisienses acenderam velas em homenagem às vítimas. Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão se comprometem a dar uma resposta forte e unificada à Coreia do Norte. Os chefes de Estado dos três países conversaram pelo telefone. Foi uma reação ao anúncio de que a Coreia do Norte teria testado uma bomba de hidrogênio. A informação ainda não foi confirmada, mas o Pentágono, o Congresso americano e a ONU estudam medidas retaliatórias. Há 9 anos, a Coreia do Norte convive com sanções e embargos por causa do programa nuclear do país. Mesmo assim, desafiou a comunidade internacional e fez testes nucleares nesse período. Nada garante que novas punições produzirão resultado, mas até a China, tradicional aliada norte-coreana, disse que vai pedir explicações ao embaixador de Pyongyang no país.
O governo sírio autoriza a entrada de ajuda humanitária em cidade sitiada. Herbert Moraes. Segundo a ONU, em Madaia, perto de Damasco, moradores estão morrendo por não ter o que comer. 40 mil pessoas estão em risco no município cercado por forças do governo e militantes. Depois de protestos e pedidos da comunidade internacional, Madaia e outras 2 cidades devem receber comida e remédios nos próximos dias. O governo americano quer mudar a dieta da população. Raquel Vargas. O Guia de Alimentação sugere pela primeira vez um limite de 10% de açúcar no total das calorias diárias. A preocupação não é com o açúcar natural dos alimentos, mas aquele usado para adoçar refrigerantes, biscoitos, chocolates. O documento também orienta que as embalagens especifiquem a quantidade adicionada ao produto. Metade dos adultos nos Estados Unidos tem alguma doença relacionada à má alimentação. Veja a seguir, o desmonte do timão continua. Hoje foi a vez de Wagner Love. E também na nossa série especial, vamos conhecer uma receita de dar água na boca. Essa aí, a baguete francesa. Uma região esquecida no subúrbio do Rio agora entrou no roteiro de turistas do mundo todo. O bairro de Deodoro vai receber diversas provas, torcedores e atletas durante os Jogos Olímpicos. Mas por enquanto, quem está aproveitando tudo são os moradores de lá. O maior evento esportivo do mundo chegou ao subúrbio carioca. O Parque Radical de Deodoro, que vai receber provas como a de mountain bike e BMX, está aberto ao público. Muita gente acostumada a cruzar a cidade para ir à praia tem agora lazer de graça e na porta de casa. É como se tivesse uma piscina dentro do quintal da gente. A piscina, com 3 níveis de profundidade, vai receber as provas de canoagem slalom. Mas isso só daqui a 7 meses, quando for dada a largada dos Jogos. Por enquanto, ela vai estar aberta para apaziguar o calor dos cariocas e dos turistas. Tô aqui curtindo esse piscinão que tá show de bola hoje aqui. Numa das áreas mais quentes do Rio, onde 40 graus é a temperatura corriqueira, o piscinão de Deodoro fica lotado em plena quinta. Cheio de gente que mora por aqui mesmo e outros que vieram de longe. Os Jogos Olímpicos colocaram Deodoro no circuito turístico do Rio. Lourdes se apressou e hoje começou a vender açaí na porta do parque. Quer vender até para os gringos. Tem que aprender o nome inglês para mim aprender, passar para eles. Eu creio que vai ser um grande negócio para todos nós. Essa região toda, na zona oeste do Rio, era uma área de passagem, reduto de militares. Agora ganhou um banho de loja. Em Marechal Hermes, bairro vizinho, Lúcia transformou a casa em hospedaria e já está com a lotação máxima para os Jogos. Todas as pessoas que vêm para cá, eles utilizam a pizzaria do bairro, eles utilizam o restaurante do bairro, a padaria do bairro, tudo que tem no bairro. Acho que é uma coisa que cresce, né? Ela vai hospedar atletas australianos, alemães e japoneses que vão competir no rugby e no mountain bike. Deodoro está pronto para receber o mundo inteiro. Todo mundo, quando pensa no Rio de Janeiro, pensa em Zona Sul. E o subúrbio tem muita coisa. É muito legal aqui também, tem muito divertimento. Parece notícia de ontem, mas não é não. O desmanche no Corinthians continua. Além de clubes chineses, os europeus também estão atrás dos jogadores campeões brasileiros. O lateral Moisés, que estava no Bragantino, e o meia Marlone, que veio do Sport, foram apresentados hoje. Mas enquanto alguns chegam, muitos vão embora. A gente tem que encarar isso como uma oportunidade, né, de mostrar um bom trabalho. A cada dia o grupo parece ficar menor. Do meio-campo titular do ano passado, só Elias ainda não confirmou a saída. Renato Augusto, Jadson e Ralf já foram para a China. Agora, jogadores de outros setores estão no alvo do futebol chinês, que foi com tudo para cima do Corinthians. Gil, que foi destaque da zaga menos vazada do Campeonato Brasileiro do ano passado, pode ir para o Shandong Luneng, time do técnico Mano Menezes. A mesma equipe tentou levar Wagner Love, mas o atacante acertou com o Mônaco. O goleiro Cássio já aceitou proposta do Besiktas da Turquia. Quanto é a multa, deposita a multa e o atleta vai embora. Não existe defesa para o clube, não tem o que fazer. Nessa situação, nós podemos perder 5, 6, 7, todos os jogadores que forem
requisitados por algum clube. Marco Polo Del Nero reassumiu a presidência da CBF, convocou uma reunião e já tirou nova licença. Segundo o comunicado da CBF, Marco Polo Del Nero estará de licença a partir de amanhã e por um período de até 150 dias. Coronel Nunes, o vice com mais idade, 77 anos, e aliado de Del Nero, assume a presidência interinamente. Ladrões usam um caminhão-guincho para levar uma banca de jornais inteirinha em São Paulo. Os criminosos levam 20 minutos para içar a banca. A polícia encontrou não só esta banca de jornais da Zona Leste, como outras 6 num terreno em Guarulhos, na Grande São Paulo. Elas eram reformadas e revendidas. 4 suspeitos foram presos. No Rio de Janeiro, um cadeirante com parte da perna amputada teve que subir os degraus da estação de joelhos, porque o elevador da estação do BRT estava quebrado. O consórcio responsável disse que vai instalar mais 2 elevadores, mas não informou quando. A lama de rejeitos de minério que vazou da barragem de Mariana, em Minas, pode ter chegado ao sul da Bahia, inclusive à região do arquipélago de Abrolhos, segundo o IBAMA. Técnicos estão fazendo testes e monitorando a região. Abrolhos é um dos principais santuários brasileiros de flora e fauna marinhos. Nesta primeira semana do ano, o preço da gasolina já mudou. Já subiu em muitas cidades do país. E tem aumento abusivo na praça. Por isso, você precisa estar atento. Veja no Giro de Repórteres, aqui do Jornal da Record. Em Porto Alegre, alguns postos chegam a cobrar R$ 3,99 o litro. A média de aumento foi de 30 centavos em relação ao que custava na semana passada. Tem que ir regulando as coisas em casa para poder botar gasolina. Dói no bolso. Não se enche mais o tanque, né? Se bota só o necessário. Nesse posto, a gasolina comum passou de R$ 3,67 para R$ 3,97. No Rio Grande do Sul, o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no estado também recaiu sobre o combustível. O reajuste da alíquota de ICMS foi de 30%. Segundo o governo, ajuda a conter a crise financeira, mas provoca outra crise no bolso do consumidor. O PROCON de Porto Alegre já identificou aumentos abusivos que serão fiscalizados. Tem que pesquisar, é o jeito. No Pará, a gasolina também aumentou este ano. Na maioria dos postos de Belém, o preço do litro da gasolina está em média R$ 3,55. O reajuste foi de 5,5%. Os principais motivos foram o aumento do ICMS e o encarecimento dos produtos nas refinarias. No interior do Pará, o preço ultrapassa os R$ 4,00. Em alguns postos é possível encontrar a gasolina acima de R$ 4,30. Segundo o Sindicato de Combustíveis do Estado, pela primeira vez em 10 anos houve queda de cerca de 25% no consumo. O setor já sente os prejuízos. O consumo de combustíveis no país caiu durante o ano passado em relação aos demais anos. Em Campo Grande, o ICMS elevou em 5% o valor do diesel, o que acabou refletindo também no preço da gasolina. Pior para o consumidor, que terá que gastar mais para abastecer o veículo. A gasolina está 15 centavos mais cara. Hoje, o preço médio é de R$ 3,60. Além de mais caro em alguns postos da cidade, o combustível está escasso. Está faltando gasolina na bomba. Tem sido assim desde o primeiro dia do ano. A gente pede uma cota, recebe menos da metade, né? Eles não deixam de entregar, mas estão entregando o mínimo possível. Las Vegas recebe esta semana uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. O lugar é um sonho para quem gosta de inovação. Neste espaço, o destaque é para a TV de 170 polegadas, a maior de ultra alta definição já produzida. Esta outra, bem menor, pode ser enrolada, como se fosse um jornal. Na porta das geladeiras, um tablet gigante que mostra fotos dos alimentos que estão guardados. Os drones também chegaram com novidades. O protótipo mostra que eles serão capazes de carregar uma pessoa. Nos carros, uma tecnologia permite que o motorista ligue a TV ou acenda a luz de casa de dentro do próprio veículo.
Olha, tão famosa quanto a Torre Eiffel ou o Arco do Triunfo, a baguete é um patrimônio da França. A imagem do homem com o pão embaixo do braço é um ícone. E não é só a baguete, tem o croissant, o pão de chocolate, o brioche, todos maravilhosos. E é em comum o que faz a grande diferença, é a farinha de trigo. É a viagem de hoje, da nossa série especial. As bandeiras estendidas são uma forma de dizer ao mundo: a França resiste. Depois dos atentados terroristas no ano passado, Paris tenta retomar a vida normal. Pelas ruas encontramos cenas típicas dessa cidade. Os parques não estão tão lotados. E os passeios de barco pelo Rio Sena atraem menos turistas. Mas uma coisa não muda. Os parisienses carregam o seu pão a caminho de casa de um jeito que só eles sabem fazer. É um domingo pela manhã e da mesma forma que no Brasil, é dia de ir à padaria, que eles chamam de boulangerie. Para atrair os clientes, os padeiros armam a vitrine na calçada. Croissant, pão da campanha, pão com nozes e figos, uma variedade incrível. Mas o que atrai mesmo tanta gente é a receita mais tradicional. Com um frio de 8 graus, grandes filas se formam à espera da baguete quentinha. Nós seguimos o cheiro delicioso que vem lá de dentro. Aqui no fundo fica o forno a lenha. Olha só, tá bem quentinho aqui dentro, tanto que o padeiro trabalha de manga curta, né? E tá um frio danado em Paris. É forno a lenha, como a gente observa aqui. Ele vai colocando a massa. Se é possível ouvrir um petit peu? Estou perguntando para ele se é possível abrir um pouco, para a gente mostrar. Olha que bonita, quanta baguete, que é a grande especialidade, né? O Christophe trabalha há 2 décadas alimentando o velho forno a lenha da Boulangerie Pichard, uma das mais tradicionais de Paris. Ele era um jovem de 15 anos quando aprendeu o ofício de padeiro, uma arte entre os franceses. Aos domingos, 3.000 baguetes saem desse forno, sempre com a mesma crocância e o mesmo sabor. Um dos segredos da arte do pão feito na França é a farinha de trigo pura, que vem do interior do país. E é isso que nós vamos conhecer na sequência da nossa viagem. Ainda é madrugada em Paris, quando chegamos à estação de Bercy. Jacques, um padeiro francês que vive há vários anos no Brasil, é quem vai nos acompanhar nesta viagem. O trem vai saindo de Paris, ainda está escuro lá fora. Nós seguimos em direção a Gien, uma pequena cidade no Vale do Loire, que é conhecido pelos castelos medievais. Mas a gente está indo para lá para conhecer outra coisa, a produção de farinha de trigo, responsável pelo fato dos pães franceses terem tanta qualidade, principalmente a baguete. Então é por isso que nós vamos para Gien. A agitação de Paris fica para trás e logo chegamos à pequena estação de Gien. Desembarcamos na parte nova da cidade, que tem apenas 15.000 habitantes. Em 5 minutos já estamos no coração dessa vila histórica. Velho casario medieval e o castelo, construído em 1494, se debruçam sobre o rio Loire. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gien foi bombardeada pelos alemães e só a ponte de pedra ficou intacta. Uma pequena estrada cercada de árvores nos leva até o Moulin de Go. O moinho produz farinha de alta qualidade há mais de 2 séculos. Esse moinho de trigo funciona aqui no mesmo lugar desde o fim do século XVIII, ou seja, antes ainda do Brasil ser um país independente. É claro que ele foi reformado e fica numa posição estratégica, bem perto das melhores plantações de trigo da França e ao lado desse pequeno rio. Até 1950 era a força da água que fazia toda a moagem. Hoje em dia é a eletricidade que movimenta o moinho.
Nessa época do ano, as plantações na região de Jian ainda estão baixas. Mas o trigo que foi colhido na última safra continua chegando ao moinho. São 5 caminhões por dia, 750 toneladas de trigo a cada semana. O dono do moinho é Yvon Forrichet. Ele nos conta que há 7 gerações a família dele vive disso. Recebe o trigo do campo e produz a farinha para a indústria do pão em toda a França. Do lado de dentro, o moleiro Yvon e o padeiro Jacques conferem os diversos tipos de farinha. Depois de ser lavado e escovado, o trigo segue para as máquinas de moagem. Esse mais escuro ainda está com as cascas e vai se transformar em farinha integral. Mas o trigo pode passar por 5 etapas de moagem e por várias peneiras, até que a farinha saia bem fina e branca, como nós vemos aqui. Para testar a qualidade da farinha que sai ao final de todo o processo, Yvon Forrichet mantém essa padaria experimental dentro do moinho. Patrick é um mestre da panificação, conhecido em toda a França. Ele mostra para Jacques e para a nossa equipe algumas das receitas especiais produzidas aqui. Tem uma baguete, uma receita que ele desenvolveu com um pouco de curry e semente torrada, por isso que ela está ficando um pouco amarela. Esse pão é um pão de cacau. Essa massa é a mesma massa do que a baguete tradicional e a gente acrescenta um cacau, gotas de chocolate e às vezes tem algumas alternativas com gengibre ralado ou casca de laranja para dar um toque a mais. Sofisticado, né? É. E a massa é igual à massa da baguete. Exatamente. Que cheiro maravilhoso. Não é apenas o cheiro e o gosto, a aparência é maravilhosa. Aqui se come pão com os olhos. Mas Patrick também produz uma receita mais clássica, que agrada os franceses. O teste da crocância é fundamental para saber se a baguete saiu no ponto certo, explica o Jacques. É como se fosse um controle de qualidade. Esse alvéolo irregular e a crocância, né? A casca fina, a casca que é bem fina, esse miolo bem amarelo e esse alvéolo bem irregular. A farinha que sai do moinho abastece boulangeries como esta, no centro antigo de Jian. O ingrediente de qualidade não vale tanto se não houver a mão do padeiro, explica o dono do negócio. O importante é a sensação de tocar a massa. Quando você trabalha por anos e anos, você sabe como cada pão vai ficar, diz Jean-Christophe, que começou na panificação quando era um menino de 14 anos. Enquanto estamos na padaria, o moinho, a poucos quilômetros dali, segue a embalar a farinha, que será entregue em toda a França. E ali temos uma surpresa. Bom, no final de todo o processo, a gente tem aqui a farinha super refinada, já embalada, e o curioso, por coincidência, é uma embalagem que segue para o Brasil. Olha aqui, farinha de trigo, qualidade superior. É até a embalagem já em português. Ele vai para os padeiros brasileiros que querem usar uma farinha especial, né? Exatamente. Qual é a diferença dessa para a farinha que é usada no Brasil normalmente? Então, além de ser uma farinha feita com um trigo que vem de uma cultura sustentável, essa farinha é feita de um modo ancestral, não tem nenhum aditivo químico, é uma farinha pura, 100% trigo. A farinha que nós vimos saindo do moinho lá no interior da França viaja milhares de quilômetros, atravessa o Oceano Atlântico e chega aqui, numa casa em Osasco, na Grande São Paulo. A Aletheia, que trabalhava com moda, resolveu montar no quintal uma padaria artesanal. E ela é quem cuida de toda a produção, misturando ingredientes franceses com o sabor brasileiro. A Aletheia recebe as encomendas pela internet e depois trabalha duro para produzir até 100 pães por dia. O curioso é que ela usa farinha francesa, mas não fabrica pãozinho francês, pelo menos não aquele que estamos acostumados a ver no Brasil.
Eu sempre explico, olha... Não é o pãozinho da padaria. Exato, é um pão diferente, a fermentação é natural, é um pão mais denso, né? Ele é mais pesado, é parrudo, é rústico, né? Olha só como a Aletheia descobre se o pão está no ponto certo de cozimento. Aqui é um som louco, a gente bate no fundo do pão e esse som diz, está pronto. E do mesmo jeito que os franceses, a Aletheia se preocupa com o visual dos pães, que recebem um acabamento caprichado. Quase todo o pão que ela faz leva um ingrediente tipicamente brasileiro. Esse pão é um pão que eu elaboro com farinha e castanha do Brasil. E aqui esse pão que parece um pouco um mini panetone, o que vai aqui dentro? Goiabada. Goiabada artesanal, um sabor bem brasileiro, bem intenso, é goiabada cascão. De novo, farinha francesa e goiabada brasileira. Exatamente. E faz sucesso essa mistura? É o pão doce mais vendido. O Jornal da Record termina aqui. Se você quiser rever as reportagens dessa edição, basta acessar o R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com a série Conselho Tutelar. A gente espera aqui amanhã no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.